minhas rainhas, segundo episódio do Café com a Rainha. E esse episódio a gente vai falar sobre algo que eu sei que vocês têm muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade. E eu acredito que Rebeca também tenha dificuldade. Constância. E a gente vai falar de constância de maneira específica. Constância de pensamento, constância de mentalidade, constância de espiritualidade e constância no seu propósito. Olha que coisa legal. Fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair desse episódio com muito mais coisa para colocar em prática na sua vida. Eu já começo dizendo a você, meu nome é Gina Ribeiro, psicanalista e mentora de mulheres. Estou aqui com a minha co-hoster, que ela vai se apresentar agora. Rebeca, empreendedora, dona e CEO da Doces Momentos Presentes. Hoje nós temos uma presença ilustre. Ele não vai aparecer porque ele está no make-off. Nós temos um videomaker, nós temos uma pessoa que está aqui tomando conta dessa gravação. Porque vocês sabem que foi o primeiro episódio, a gente contou um pouquinho pra vocês, né? Pois é, hoje nós temos equipe. Foi muita luta. Vamos fazer um brinde com o nosso café, que eu não posso beber porque... Depois a gente conta porque quem assistiu o primeiro episódio sabe que o café da última vez estava o quê? Gelado, mas hoje está quente. Hoje está quente, gente. Hoje está bastante quente. Agora é da segunda casa, bem maior que a primeira. É bem maior que a primeira. Vou começar dizendo para vocês. Essa palavra constância é uma palavra que muita gente fala na internet. Eu acho que vocês acreditam que já devem ter ouvido várias vezes essa palavra. Constância, constância, constância. Mas o que verdadeiramente é constância? Constância não é fazer todos os dias com perfeição. Constância é fazer todos os dias o que precisa ser feito. Mesmo que você esteja sem vontade, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja, meu Deus, eu hoje não tenho condições porque a minha mente, o meu corpo não responde. Quando você escolhe ser empreendedor e quando você escolhe ser a rainha da sua própria vida, lembrando que o que é ser rainha da sua própria vida? É receber de Cristo todos os dias. Por isso falamos em constância de espiritualidade. É receber de Cristo todos os dias direcionamento para gerir melhor a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida profissional. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Rebeca. Como é que você consegue, Rebeca, manter a constância desde que você começou como empreendedora? Como é que você consegue manter a constância em todas as áreas da sua vida? Primeiro é saber quem eu sou, né? Para que eu fui chamada e qual é o meu propósito. Quando você sabe essas três coisas, você vai todos os dias seguindo para um alvo, porque você sabe para onde você está indo e você entende o porquê você não pode parar, o porquê você não pode desistir, porque existe um propósito, existe algo maior que foi entregado para você lá na frente. Então eu acho que o principal é a pessoa se conhecer, né, saber quem eu sou, para que eu fui chamada e qual é o meu propósito. E o porquê é essencial. Se você não sabe o porquê você começa as coisas, você não vai dar continuidade. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu não sabia o porquê eu queria as coisas. Inclusive, isso foi uma das perguntas da minha terapeuta. Gina, por que você começou a fazer terapia? Você acredita que eu não consegui responder? Por que eu comecei a fazer terapia? O que todo mundo fala, eu comecei a fazer terapia porque eu estava com alguns problemas, eu não conseguia resolver esses problemas e fui fazer terapia. Ela, não, existe um porquê maior. Eu, na verdade, fui fazer terapia porque eu não conseguia lidar com as coisas que eu estava carregando e, na maioria das vezes, as coisas que eu estava carregando faziam com que eu travasse em diversos aspectos da minha vida. E por isso também eu não continuava. Eu não tinha constância, eu não tinha constância de pensamento, eu não tinha constância de mentalidade, eu não tinha constância de espiritualidade. Eu acordava um dia, orava, fazia tudo certinho. Mas no dia seguinte, por qualquer acontecimento, parava no meio do processo. E isso todas as vezes em que eu olhava para as coisas que eu estava fazendo, eu me perguntava, cara, por que eu estou fazendo? Eu não sabia nem o porquê. O porquê é extremamente importante. Sem o porquê, você não continua. Isso. O que acontece? Você, infelizmente, cai naquele lugar. Aquele lugar de ficar, meu Deus, eu começo as coisas, mas eu não consigo terminar. Rebeca, me corrija se eu estiver errada. Uma pessoa que começa as coisas e não consegue terminar, é falta só de constância ou é vergonha na cara também? Vergonha na cara. Esse vídeo é pra você. Começa as coisas e não termina. Vamos fazer aquele começo de mar. Você começa as coisas e não termina. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é para você. Assiste, fica até o final. Fica até o final. Até o final. Eu era essa pessoa
que começava as coisas e não terminava. E eu posso dizer sinceramente a você que, do fundo do meu coração, o quanto de tempo que eu perdi, quando eu olho pra trás, eu não sinto mais aquele, ai meu Deus, eu devia ter feito. Mas eu sei que foi muito potencial jogado fora. Sim. E eu sei que é exatamente isso que você sente muitas vezes. Você começa as coisas e não dá continuidade, você sente como se o seu potencial estivesse sendo jogado fora, porque ele está. De verdade, ele está. Ou um atraso, né, Gina? Exatamente. Como se, quando olha ao redor, vê que todo mundo avançou ou chegou em um lugar e a pessoa ficou aqui para trás. E tá vendo o tempo passando e não consegue evoluir, não consegue dar continuidade àquilo que, né, planejou para na frente. Eu tenho uma colega de um tempo atrás, não vou citar nomes, que ela já trocou de faculdade 4 vezes. Nossa, isso não é indecisão, isso Não é é. constância. Às vezes as pessoas acham que é normal isso. E eu já conversei com pessoas que viram uma coisa assim, natural, é porque tô me encontrando. Mas eu acho que, sabe, é uma coisinha que precisa, uma chave que precisa ser virada dentro da pessoa. Por exemplo, você faz 1 semestre, 2 semestres. Você pagou aquilo ali, você gastou seu tempo naquilo ali. De repente, você troca. Então, é algo que precisa ser alinhado, né? Corrigido dentro da pessoa. E mudar a rota é diferente de não saber o que quer, Isso. tá? Quando a gente muda a rota, a gente faz ajustes, a gente pensa assim, o que foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado, o que eu posso corrigir? É diferente de você, eu comecei, mas eu não sei se é isso que eu quero pra mim. Não me identifico mais, acho que não é isso. Eu acho que eu tava enganada na hora que eu escolhi, entendeu? Me disseram hoje, gente, que tem perguntas pra mim, né? Eu vou deixar aqui a pessoa me fazer perguntas. Gente, esse tema tem que ser pra uma psicanalista mentora de mulheres, né? Né? Não? Me diga aí. Eu tenho perguntas para você. Que eu tenho dúvidas, acredito que você que está assistindo também tem. A primeira pergunta é: qual a característica de alguém que não tem constância? Um tópico, 3 ou 2 tópicos que diga assim, não, essa pessoa realmente não tem constância, não consegue ter. Primeira característica, que eu vou citar 3, tá? Primeira característica de uma pessoa que não tem constância. Ela faz um dia, no dia seguinte ela arruma uma desculpa pra dizer por que não fez no dia seguinte. Já se identificou aí? Essa pessoa que não tem constância, ela tem uma grande facilidade em arrumar desculpas. E são as melhores desculpas. Aquelas desculpas que você fica assim, meu Deus, coitadinha, foi isso que aconteceu, mas no fundo é porque ela não consegue dar continuidade ao que ela começou. Segunda característica, vitimização. É porque eu tenho filhos, é porque eu não consigo, é porque tem alguma coisa dentro de mim que não consegue fazer isso. Segunda, a pessoa se faz de vítima e encontra milhões de caminhos para se vitimizar. E terceira e última característica, essa pessoa não sabe o que quer. E quando você não sabe o que quer, você não consegue manter constância em nada, nem mesmo de beber água todos os dias. Tipo, sabe aquela meta de água? Eu tenho que beber 2,5 litros. A pessoa não consegue porque diz, é muito trabalho, é muita correria, é muita coisa para fazer. Nem a meta de água a pessoa consegue bater. Eu tenho um pensamento assim, quando a pessoa não consegue ser constante nas pequenas coisas, realmente não consegue ser também em coisas maiores. Exemplo, beber água, que é algo para nossa saúde, não é qualquer coisa, imagine. Então, se a pessoa não consegue ser constante nisso, imagine, meu Deus, em coisas maiores, em algo profissional, algo do tipo, realmente vai ser bem mais complicado. Muito mais complicado. As pequenas coisas são determinantes para você educar seu cérebro para as grandes coisas. Digamos que você estabeleça metas para manter a constância em exercícios. Eu vou começar a correr 5 km todos os dias. Você não vai conseguir manter constância. Então você precisa começar. O que eu consigo correr todos os dias? 500 metros? Você começa correndo 500 metros. Se em uma semana você concluiu a sua meta estabelecida de correr 500 metros, na segunda então eu vou correr 1 quilômetro. E aí vai aumentando. Não começar com metas gigantescas, porque você não vai conseguir manter a constância. É começar pequeno para ir crescendo. E agora, final de ano, né? É a época que todo mundo faz 300 milhões de promessas. Promessas enormes. Eu faço as minhas final de ano, né? De 2026 eu vou fazer isso.
Às vezes tem coisa que realmente não dá. Exemplo, quero ir para Paris ano que vem. Mas será que vai dar? Né? São coisas óbvias. Mas existem coisas pequenas que às vezes é deixado para trás. Né? Que a gente tem a vontade. Eu tenho um amigo que ele é assim, ele tem a vontade, se ele estiver assistindo aqui, ele vai saber. Amigo, você vai saber, ele vai que saber. É de você que ela está falando. Ele tem vontade de fazer muitas coisas, ele fala que na mente dele fica ali várias ideias, mas ele não consegue colocar pra fora. E eu já falei a ele, marca uma mentoria com Gina, ela vai te ajudar. Ele vai assistir e vai dizer. Amigo, você vai assistir e vai dizer, Gina, onde, que dia, quando? Você precisa disso aí. Vamos pra segunda pergunta? Vamos pra segunda pergunta. Eu quero saber, você quer saber, todos nós queremos saber. Tem algo na nossa infância que acaba influenciando com que a gente se torne um adulto que não consiga ter constância? Totalmente ligado à infância. Se você foi aquela criança, e aí eu tô sendo... Gina, você vai botar todo mundo, vai ser generalista? Infelizmente sim, nessa área sim. Se você foi aquela criança e que que queria fazer as coisas, chegava no meio do processo, sua mãe e seu pai diziam, para que você não vai conseguir, para que você vai cair, você vai se machucar, pare com isso, não faça isso, não saia de casa, tenha medo, medo. O medo, a palavra medo, quando é muito falada quando você é criança, infelizmente você vai se colocar no lugar, eu não vou nem começar, ou se começar, eu vou parar na metade do caminho, porque eu tenho medo de fracassar. E isso é culpa dos pais? Não, você como adulto agora pode escolher desprogramar a sua mente e reprogramar a sua mente para ser um... E quando você consegue reprogramar a sua mente, você consegue refazer os caminhos neurais. Pra que, Gina? E por que, Gina? Porque se você continuar vivendo lá atrás, quando criança, o adulto que está aqui agora, presente, ele não vai conseguir gerenciar a vida e não vai conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas. É basicamente isso. Às vezes eu vejo que a gente acaba colocando desculpas, né? Ver, minha infância foi difícil, eu não tive escolha na minha infância e por isso eu sou esse adulto, mas hoje você é adulto e você consegue mudar a sua realidade. Né? Aquela criança já ficou. A criança não tem mais como fazer nada, mas o adulto está ali presente, ele consegue dar jeito na vida se ele decidir, de uma vez por todas, se libertar dos padrões. Esses padrões que foram estabelecidos lá atrás, eles conseguem ser renovados e remodelados. A próxima pergunta, gente, a que todo mundo quer saber. Como ter constância? Pelo amor de Deus! Qual é a chave? Não existe uma chave que abra as portas da constância absoluta. Mas existe algo extremamente importante. Quando você tem constância de mentalidade, se a sua mentalidade é uma mentalidade de expansão, de crescimento, se você olha para a sua vida e percebe, cara, eu posso melhorar nessa área, mas para melhorar nessa área, eu preciso me desfazer do que eu estou fazendo agora. O que você está fazendo agora que está travando sua vida? Você está bebendo muito café e você sabe que você não pode? Você está comendo demais processados e você sabe que isso vai fazer mal? Você está sem fazer atividade física e você sabe que isso não é uma coisa boa para quem está nessa vida que é a vida que nós estamos vivendo. Uma pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física, ela tem o cérebro funcionando incorretamente. Se ela come muito processado, está funcionando pior ainda. Se bebe café demais e sabe que não pode, não tá, sabe? A conta não fecha. Imagina, você falou tudo e não disse como é que eu posso passar de uma pessoa inconstante a uma pessoa constante. É tomando uma decisão de assumir a responsabilidade da sua vida. Para de se vitimizar, para de dizer que você não consegue fazer as coisas. Deixa de ser um adulto mimizento e cresce. Continua nesse vídeo, continua. Vai dar certo. Cresce. Meu Deus, é forte, viu, gente? As coisas aqui. É a realidade, a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita, porque muita gente, o que eu tenho visto é muita gente que prefere se colocar nesse lugar de eu não consigo, e não toma uma decisão. Gente, é uma decisão. Eu quero mudar, eu preciso sair desse lugar. Decidir, decisão.
Eu decidi lá atrás que eu não queria mais ser a ovelha negra da família, que eu não queria mais usar drogas, que eu não queria mais ser essa pessoa que começava as coisas e não terminava. Eu decidi, eu precisei decidir para crescer. Adulto precisa crescer. Não dá para ficar dando mais desculpa de criança. Meu Deus. Continua nesse vídeo que até o final você vai tomar essa decisão. Eu acredito. A última pergunta para você é: eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, eu tenho um parente que eu vejo que tem a característica que é uma pessoa inconstante, não tem constância. Como eu posso ajudar essa pessoa? Primeira coisa, você precisa saber se ele precisa de ajuda, se ele quer ajuda. Não é nem precisa, se ele quer ajuda. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Para você ajudar alguém, a pessoa precisa querer a sua ajuda. É que muitas vezes a gente tem a boa vontade de dizer assim, ai, eu vou ajudar essa pessoa porque eu tô vendo que a vida dela não tá indo bem. Mas você não tá sobre a pele dela. Você não sabe se ela tá gostando daquela vida que ela tá vivendo. Muita gente gosta de continuar sendo vítima. Muita gente gosta de se apoiar nos traumas de infância. Muita gente gosta de, ai, coitadinho, de receber esse apoio. Muita gente gosta. Então, a primeira coisa é, pergunta, você quer ajuda? Se a pessoa disser não, você não ajuda. Se a pessoa disser sim e você ajudar e você vê que ela não está colocando nada do que você falou em prática, já sai fora, porque essa pessoa é aquela pessoa que vai dar desculpa e não vai fazer. Aproveitando, né, essa parte que Gina falou, né, a gente vê que na Bíblia, várias vezes quando Jesus foi curar, ele perguntou: você quer ser curado? Gente, quem que tá doente e não quer ser curado? Só que deixa eu te falar uma coisa, às vezes existe benefício em ser doente. Com certeza. Porque você pode decidir não tomar decisão, você pode decidir não precisar dar justificativa mais nenhuma, porque todo mundo sabe que você é doente. Exatamente. Porque a partir do momento que você diz, eu quero ser curado, você precisa também assumir uma postura. Precisa assumir uma postura, e isso vai fazer você mudar de comportamento, mudar de mentalidade, vai precisar que você tome decisões difíceis, as pessoas vão olhar para você de uma outra forma. Tanto que, quando a gente olha para a Bíblia, aqueles doentes, depois que foram curados por Jesus, tiveram uma nova vida. A sociedade não via eles mais da mesma forma. Porque a mentalidade também mudou. Isso. Quando você decide eu levantar a mão e dizer eu preciso de ajuda e quero ser curado, a mentalidade também muda. Isso. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu tava olhando os vídeos de Rebeca antes dela chegar aqui pra gravar o podcast e era aquela pessoa que ela gravava vídeo assim. Ela descia os ombros pra gravar. E hoje, quando ela fala assim. Como foi que você conseguiu manter essa constância e mudar a sua postura? Assumindo, né, a posição que eu sei que eu teria que tomar. Que agora eu era dona de um comércio, que eu era responsável por clientes, por encomendas e que eu precisava dar conta daquilo ali. Então eu tive que assumir quem eu sou. Porque quando a Doces Momentos surgiu, eu ainda ficava aquela coisa assim, poxa, não é meu, mas é alguém, mas não é meu. Um ser imaginário. Isso, então eu ficava terceirizando as coisas. Mas a partir do momento que você entende, não é um negocinho, é a sua empresa, é seu, você tem que tomar responsabilidade daquilo ali, sua postura muda. E me fez dizer assim, não, eu tenho que acordar todo dia, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Porque eu preciso dar conta daquilo ali para assumir a responsabilidade. É isso que me move todos os dias. É isso que nos move todos os dias, é entender que fazer o que precisa ser feito é ter constância. Não significa que você vai fazer perfeito todos os dias. Não significa que você vai acordar todos os dias. Oh Deus, que vida maravilhosa minha, que eu tenho que fazer tudo que precisa ser feito. Não, vai ter dias que você não vai estar com a mínima vontade de fazer. Verdade. Mas ainda assim, você vai lembrar por que comecei. Constância precisa de um porquê. Por que você quer isso? Por que você vai começar? E saber que nos dias maus, Deus está lá. Sim. Nos dias bons, Deus também está lá. Sim. E é buscar. Todos os dias. Às vezes, quando alguém vem conversar comigo assim, poxa, eu não consigo ter constância em oração, em leitura da Bíblia, como eu faço? É fazendo. Exatamente. Nem todos os dias vamos orar com vontade. Não mesmo. Nem todos os dias nossas orações, nossa oratória a Deus, que Ele não está se importando com a sua oratória bonita, Nem um pouco. nem um pouco, vai ser perfeita. Mas mesmo assim Ele vai estar nos ouvindo.
leitura da Bíblia. Gente, eu sei que é difícil. Procura uma tradução mais atual. Procura uma forma para deixar aquilo ali, né, mais leve, de uma certa forma. Mas é lendo um versículo a cada dia. Exatamente. Não é querendo aqui me gabar nem nada do tipo, mas só para deixar claro assim, eu já li a Bíblia 5 vezes. Cada uma é uma versão diferente. Mas eu tô falando isso porque eu sou uma super crente ou algo do tipo? Não, porque eu mantive a constância. Eu mantive todos os dias, eu botei, não, eu vou ler, vou fazer daquele versículo, né, o meu dia. Vou trazer aquilo ali pro meu dia. E aí, quando você vê, você passa 6 meses, 1 ano, daqui a pouco, se você não ler a Bíblia, não começou seu dia. Porque aquilo ali já está dentro de você. É necessário ter um ritual de começo do seu dia. E aí, vamos finalizar dizendo eu vou dizer para você qual é o meu ritual de começo de dia para manter a constância nas coisas que eu preciso fazer. A primeira coisa é levantei da cama, quase não sai, ajoelhei e agradeci. Mais um dia que o Senhor está me dando, entrego para Ele o meu dia. Segunda coisa, beber 500 ml de água, porque seu corpo, meu amor, precisa de água. Você não é uma criatura que, vivo de luz, não, água, para fazer todos os processos, sabe, orgânicos. Terceira coisa, ler a palavra, ouvir um louvor, sabe, estar na presença, pedir ao Espírito Santo que venha até você e te dê direcionamento para aquele dia. E aí, a partir disso, fazer todas as outras coisas que precisam ser feitas. Eu quero que a Rebeca diga qual é o ritual dela pra gente finalizar o podcast de hoje. Eu tenho certeza que quando você assistir isso, você vai tomar sua lapada para poder começar a fazer as coisas que você tem que fazer. E você vai assistir o 3º episódio também, gente. Não desiste da gente no De jeito nenhum. Não, foi um pouquinho assim difícil, Eu mas sei é que foi pro seu difícil. bem, é para o seu bem. Não, gente. Com certeza. O meu ritual é mais ou menos de Gina. Só as 500 ml de água. Ela já gente. tomou a lapada dela que ela vai ter que beber Entendeu? água. Então amanhã já vamos começar as 500 ml de água. Me lembra. Giovanni, que é a pessoa que está aqui, ele vai lembrar. Viu? Por favor. Mas realmente o meu dia não começa sem a oração, né? Sem a leitura da palavra, sem com que eu entregue o meu dia a Ele. Então o meu dia só começa depois que eu entrego todo aquele 24 horas ao Senhor. Porque pra mim só vai fazer sentido seguir a programação se Ele estiver comigo. Sim. Se Ele não tiver, nem tente, como o povo diz. Exatamente. E é isso. É isso. Finalizamos nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer a vocês por estarem, né, mais uma vez assistindo. Como a Rebeca disse, o 3º vai ser ainda melhor do que esse. Eu sei que foi um pouco difícil ouvir as coisas que você ouviu aqui hoje, mas com toda certeza elas foram do nosso coração para você, para que você evolua, cresça. Porque a intenção da gente é exatamente essa, que a gente possa levar até você que está assistindo algo que edifique a sua vida e te ajude a crescer. Sim. Beijo, gente. Até Até a a próxima. próxima.